Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas, meu nome é André Mainardi. Eu sou Marcelo Pancher. E está no ar, a partir de agora, o 44º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. Bom, camaradas, esse episódio é dedicado ao lançamento da revista América Socialista em Defesa do Marxismo número 22, que é a revista de teoria marxista, órgão oficial da Corrente Marxista Internacional em toda a América Latina. Hoje a gente vai apresentar aqui, em linhas gerais, um dos artigos dessa edição, o artigo Sangue e Ouro, dos camaradas Jorge Martín e Ubaldo Oropesa, que trata justamente da conquista espanhola da América. E para isso eu tenho o prazer aqui de integrar no nosso canal o camarada Marcelo Pancher, da esquerda marxista e da Liberdade e Luta de Rio Claro, que de hoje em diante vai ser aí o meu companheiro de bordo aqui no nosso podcast. Saudações, Pancher! Mano, é um prazer enorme estar aqui, é a primeira vez que eu tô participando e já tô entrando pra ficar mesmo, né? Pra participar de vários outros aí, espero contribuir com uma certa aí propriedade aí pra, colocar informação aí nessas redes, né? Pelo amor de Deus, tá cheio de coisa que não vale a pena estar circulando. Poxa, eu acho que em primeiro lugar aqui a gente tem que dizer que o objetivo desse artigo é trazer uma análise sob a luz do materialismo histórico do que realmente foi a conquista espanhola da América. E fazendo isso combatendo justamente a visão da historiografia oficial. Nesse período histórico se inicia o que o economista inglês, o Adam Smith, classificava como acumulação primitiva do capital, um termo que o Marx, inclusive, critica no capítulo 4 do livro 1 do Capital, justamente porque esse termo passa a impressão de que esse processo foi um processo pacífico, né? E aliás, muito pelo contrário, né? Não foi um processo de pura e simples racionalização da divisão do trabalho, mas sim um processo violento de expropriação da produção familiar, artesanal, camponesa e das cooperativas, né? As guildas da Idade Média, que separou o produtor direto dos seus meios de produção e formou essas enormes massas, né, de indigentes e desocupados, ou seja, uma volumosa reserva de força de trabalho livre e disponível, né, para ser comprada. Na conquista das chamadas colônias ultramarinas, né, como nas Américas, por exemplo, isso significou invasão militar, o extermínio em massa e escravização das populações originais, gigantescos saques e monopólios mercantis que resultaram em grandes oportunidades de enriquecimento para uma parcela da burguesia. Bom, que não tem nada a ver com o encontro pacífico de civilizações que a historiografia oficial costuma pregar e que é a visão da atual classe dominante espanhola. Inclusive o artigo ele começa já combatendo esse idealismo e essa mentira, né? Que não tem nada a ver com o que aconteceu de fato. Com uma frase aqui do Vargas Llosa, né? Que ele fala que a América era uma torre de Babel porque tinha muita cultura, muito idioma diferente, e que a Espanha veio para trazer a unificação através de um acordo que inclusive fala que é pacífico, né? Eu estudei numa escola católica lá em Maceió, e uma das peças de teatro que a gente aprendia já na primeira, segunda série era como os jesuítas vieram para apaziguar e fazer uma cultura colaborativa ali entre os indígenas de um lado e os escravos do outro. E aí os jesuítas ficavam no meio, assim, a função ali na peça era ficar no meio, assim, e os dois, assim, como se estivesse conflitando, e os jesuítas vieram trazer a paz e tal. Isso é uma mentira do cacete, né? Essa ideia do catolicismo de formar uma grande união de fraternidade, na verdade, na luz do materialismo histórico, o artigo começa já combatendo isso, e o que importa para uma análise materialista de como foi esse processo é os interesses que estavam envolvidos da coroa espanhola e da portuguesa também, o contexto em que a América e a Europa se encontravam, como foi esse processo e também quais foram as consequências, né? Tanto para a Europa quanto para a América também. É isso que importa saber para ter uma análise de fato materialista e científica, né? Essa tralha aí ideológica serve aí para justificar o que eles fizeram aqui. Inclusive, lendo o artigo aqui, tem uns relatos que são brutais, mano. Eu sabia que a invasão foi sangrenta, mas vendo aqui foge. Se eu fosse criar uma história de terror com coisas sangrentas, eu não ia ter a criatividade de fazer o que os espanhóis fizeram aqui, em nome da religião, inclusive.
Aliás, a impressão que fica, né, a gente vendo essa posição da historiografia oficial, que é a posição da classe dominante espanhola aqui, como a gente falou, que eles chegaram aqui na América e não tinha nada, né, que não tinha ninguém. E uma outra questão importante para a gente entender o que era a América desse período é justamente sobre os povos e culturas que existiam aqui antes da conquista espanhola. Né? Existem vários povos e inclusive em distintos estágios de desenvolvimento, não é isso? E entre esses povos, ô Puncher, quais que você destacaria como aí os principais? Cara, de cara eu já consigo falar dos incas e dos mexicas, né, que seriam os astecas, né, mais conhecidos como astecas. E sim, mano, essa informação é muito precisa de que existiam diferentes civilizações e que, por exemplo, algumas mais pro norte, lá perto do Polo Norte, sobreviviam basicamente de caça de urso polar, de caça de foca, pesca e etc. Essas civilizações do norte caçavam com armas feitas de ossos, por exemplo, e viviam em iglus, inclusive. Umas outras, eu não vou ficar citando cada uma delas, detalhando, mas só dando um panorama geral, tinha umas que não conhecia, por exemplo, a agricultura e a criação de gado. Outras, como os Cheyennes e os Comanches, já conheciam arco e flecha e caçavam os animais de grande porte, por exemplo. Essas eram as mais atrasadas, assim, mas tinha umas que eram muito mais desenvolvidas, que aí eram os mexicas. Os mexicas, eles fizeram uma façanha, porque eles tiveram que construir a cidade em cima de um lago. E no contexto de tecnologia da época, foi uma façanha sem precedentes. E aí, dominando o sistema de irrigação, tinha um sistema que chamava de chinampas, que era com um sistema de diques também, que era uma agricultura flutuante ali, com os juncos ali, era um negócio muito avançado, sabe? Também tinha um sistema complexo de tributação, tinha uma relação de aliança com outros povos ali, que mais tarde virou uma relação de dominação, mas já tinha ali um precedente diplomático ali para exercer influência na área, de certa forma. E uma outra informação importante é que a principal cidade aí dos mexicas tinha uma população avaliada ali em 300 mil. Isso era maior do que grandes cidades da Europa, tipo Paris tinha 225 mil e Nápoles tinha 125 mil, por exemplo. E sobre os incas, eles são bastante conhecidos pelos avanços de várias áreas, assim, principalmente na astronomia. Eles chegaram com a matemática lá, que era muito mais avançada inclusive do que a da Europa, conseguiram calcular a órbita de Vênus, por exemplo. Você imagina uma civilização tão antiga calcular essa rota, e da Terra também. E o território dos Incas chegou a ser calculado em 3 mil quilômetros quadrados, abrangendo aí 12 milhões de habitantes. Isso é bizarro pensar na época. Conheciam os fertilizantes, por exemplo, tinha um sistema de divisão de terras, em que uma era para coletar fundos para o Estado, para fazer obras públicas. Então era bastante avançado, por exemplo, em relação a civilização lá que vivia nos iglus, sabe? Bom, e o artigo também explica, Puncher, que por um lado esses povos, né, como os incas e etc., se desenvolveram bastante, estabelecendo essas sociedades mais complexas, mas que por outro eles esbarraram em limites, né, que travaram aí, tiveram aí consequências nesse desenvolvimento e inclusive permitiram, né, que os espanhóis superassem esses povos e conseguissem conquistar de fato as Américas aqui. E como que você explica esse processo de desenvolvimento? Bom, partindo dos Incas, tem uma limitação, inclusive geográfica, que determinou bastante, assim como o modo de desenvolvimento. Por ser uma região muito montanhosa, eles até conheciam a roda, mas a roda era muito mais usada em brinquedos do que para as rotas comerciais, porque você não conseguia fazer uma charrete, por exemplo, andar na montanha. Isso determinou o rumo para onde que ia a tecnologia ou para onde não ia a tecnologia, né, principalmente. Então eles dominavam ali os animais, que era a lhama, que fazia pequenos transportes e tal, de pequenas cargas, mas não podia fazer grandes rotas comerciais. E essa é uma grande diferença aí dos mexicas, que os incas eles não desenvolveram muito bem o comércio por causa disso. E os mexicas, eles dominaram a arte lá da canoagem, por exemplo, mas para fazer uma rota terrestre eles não tinham muitos recursos. Eles tinham comércio externo e tal, só que o comércio se dava através de, tipo, as pessoas carregando nas costas as coisas. Então, existia alguma tecnologia, existia inclusive o domínio da fundição, mas todo esse avanço não era encaminhado para o desenvolvimento tecnológico, porque, por exemplo, as grandes obras que os incas tinham lá, que coletavam os fundos para fazer obras públicas, essas obras não podiam contar, por exemplo, com a roda, ou não podia contar com fundição pesada, era todo trabalho com as mãos e principalmente com madeira, né? Isso determinou bastante a forma como ele se desenvolvia internamente, mas a forma como se relacionava com os outros povos, inclusive.
Então era muito mais focado em desenvolver novas formas de exploração do trabalho do que ir para a tecnologia, enquanto a Espanha chegou com pólvora, com fundição, com cavalaria de espada, de lança. Então foi completamente discrepante assim, a evolução tecnológica. A saída da Espanha para as grandes navegações já colocou uma perspectiva global ali de dominação que as civilizações daqui não tinham, né? Não tinham. Então os espanhóis chegaram num contexto em que estava tendo um monte de contradição até do próprio modo de produção, ele estava entrando em crise. Já tinha configurados, por exemplo, uma classe nobre que tinha terras com certos privilégios em relação à população em geral. Que tinham a terra comum, mas existiam pessoas que tinham aquela história lá da Revolução dos Bichos, né? Todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Sim. O que estava apontando, inclusive, para o desenvolvimento do trabalho escravo e da propriedade privada das terras. E é bem sintomático, assim, quando o modo de produção ou um modo de organização social está chegando no limite, a fragilidade é muito evidente, né? E é muito fácil para um povo que tem um domínio da pólvora, por exemplo, chegar e dominar tudo. E eu já ouvi bastante uma suposição que é muito idealista, que fala como seria a sociedade agora, que os incas tinham um grande domínio da astronomia, os mexicas tinham domínio da agricultura, os espanhóis vieram e destruíram tudo. Então como seria agora? A gente podia estar muito mais avançado tecnologicamente, em sociedade. O que não é bem assim, eles já estavam, essas civilizações já estavam esbarrando em grandes contradições. E citando os incas aí, por exemplo, toda a produção não era revestida para tecnologia, era totalmente absorvida, quase totalmente absorvida por uma burocracia, né? Então a riqueza servia para manter um estado pesado, burocrático, que não estava dando conta de desenvolver as forças produtivas e aí estava começando a se degenerar na própria condição política e econômica. E isso contrastou bastante de quando a Espanha veio, né? Veio aquele choque de civilizações com tecnologia diferente, inclusive. E aí a guerra foi muito discrepante, né, por causa desses elementos. Aliás, um ponto interessante do artigo é o que fala sobre a Espanha. Quais eram as condições na Espanha no momento da chegada dos espanhóis aqui nas Américas, né? Quais foram as bases para a conquista espanhola e como que foi esse processo? Acho que é interessante a gente aprofundar também um pouco mais nisso, né? Tá, primeiro falando do contexto da Espanha, é errado achar que a Espanha, por ter um desenvolvimento tecnológico em relação à América, era um país já que não tinha contradições dentro. Tinha um monte de contradições. Sim. A Espanha e a Europa como um todo estava passando por um processo de grandes epidemias, tinha várias revoltas acontecendo na Espanha, inclusive, e aí veio a proposta aí de uma monarquia absolutista que estava apoiada tanto na nobreza feudal e na burguesia ascendente. Nesse ponto é interessante ler o artigo o inicial da revista, né, que fala do Dom Quixote, e o seguinte do Engels, que fala sobre a transição do feudalismo até a burguesia. Tem elementos muito bons ali que falam um pouco desse processo. Então, depois de séculos de guerra, veio uma monarquia que estava se propondo a unificar todo aquele território que estava dividido até então. E nesse contexto teve uma série de conquistas de domínio naval e terrestre, né, principalmente na região do Mediterrâneo. Então várias rotas comerciais ali foram abertas. E é uma outra coisa errada que a história fala, que os caras vieram aqui por acidente. Não foi. Tem inclusive um quadro, uma pintura no artigo que fala do Colombo falando com a rainha, né, convencendo ela por que ir para as Américas era um bom negócio. Então não foi acidente, é outra coisa errada aí que tem que corrigir. E essa monarquia que unificou depois desse processo de intensos conflitos internos, tinha contradições da transição do feudalismo para a monarquia, que é explicado no artigo, né? E isso fez com que as diferenças ideológicas, inclusive entre a coroa e os conquistadores, tivessem tensões. Por exemplo, teve um momento que a monarquia estava discutindo os direitos dos indígenas, por exemplo. E os conquistadores seguiram na pilhagem, independente dessa orientação aí da coroa de respeitar os indígenas. Não tinha isso. Não, inclusive quando você fala do direito dos indígenas, né, que a monarquia observava, tem um relato, inclusive, no livro Os Jacobinos Negros, do trotskista martinicano, o Cyril Lionel Robert James, né, que inclusive a gente fez um episódio aqui, né, falando desse livro, Os Jacobinos Negros, que ele fala a maneira que a coroa francesa observava a escravidão. Inclusive o rei Luís XIV, o rei Sol, ele aprovou o Código Negro, que era um conjunto de leis aí que inclusive impunha à burguesia colonial, aos exploradores diretos da terra,
cuidar melhor dos escravos negros, né? Por exemplo, alimentando com uma quantidade de ração diária, não impondo tantos castigos físicos, e isso vem mesmo desse sentimento cristão, né, que a monarquia tinha, e que no momento que a burguesia supera a monarquia, toma o poder dos meios de produção e se consolida, ela simplesmente desconsidera isso. Pelo contrário, ela passa a pagar pseudos cientistas para classificar os negros, africanos e os indígenas como sub-humanos. Ou seja, expropriar a própria humanidade, né, dessas pessoas para impor, né, eles como mercadoria ou como um meio, né, um bem de produção. Sim. É bem contraditório achar que a classe dominante vai ter, de fato, uma preocupação com os direitos das classes oprimidas, né? Até hoje, no capitalismo, isso é um tema controverso aí, né? Que os direitos de fato é só para manter a exploração no nível basicamente aceitável, assim. E tem um relato aí no artigo do padre Bartolomé de las Casas, que, mano, é bizarro, é bizarro. Eu sabia que a conquista espanhola era sangrenta, era bizarra mesmo. Mas dentre os relatos que ele tá falando, tinha competição entre os espanhóis de pegar bebê e estourar a cabeça dele nas pedras. Ou competição para ver quem conseguia partir um indígena no meio com uma só espadada. Isso sobre os métodos individuais, né? Eles se divertiam fazendo todo tipo de barbárie, massacre, etc. Só que nos métodos de guerra mesmo, eles chegaram lá com 400 soldados. E no auge tinha 1.100 soldados da coroa. E com esse número conseguiram dominar e colocar importantes massacres mesmo, com exércitos muito mais numerosos. Exércitos de milhões, inclusive. E isso se deu através de alianças que eles faziam com comunidades locais umas contra as outras. E, por exemplo, tem um relato que fala que eles fizeram um acordo de paz e quando o pessoal estava desarmado, estava tudo cercado numa praça, eles massacraram 6.000 pessoas de uma vez só. Então, assim, tinha a crueldade individual de cada um, mas tinha uma crueldade tática mesmo, de dividir para conquistar, só que isso não fez com que eles ganhassem todas as batalhas. Teve derrotas também. Então, o ponto mais marcante aí foi o massacre mesmo, dizimada a população indígena, principalmente no Caribe. Isso trouxe várias consequências para como a América ficou colocada aí no mercado mundial e hoje no capitalismo, inclusive. Bom, e é interessante a gente também salientar aqui que a gente está fazendo uma exposição em linhas gerais, né, desse artigo, e com o objetivo de que os camaradas leiam o artigo, né, e adquiram a revista América Socialista, que é o principal objeto da campanha financeira do primeiro semestre da esquerda marxista. Mas aí, já partindo, né, para o último bloco aqui desse papo, como esse processo, né, todo aqui que a gente discutiu, moldou o continente americano como a gente conhece hoje, né? É que inclusive você já começou a dizer aí, né, Pancha? Eu dei um spoiler. E quais foram os impactos desse processo na sociedade espanhola? O primeiro impacto foi populacional, né? Estima aí que 90% da população indígena da América foi dizimada nesse processo. Por exemplo, a civilização mexica aí tinha 20 milhões de habitantes em torno disso. E sobrou só 2 milhões. Outra consequência foi a perda de todo esse conhecimento, que era avançado em vários sentidos. Tendo dizimado a população indígena, condicionou a vinda da mão de obra escrava. Os tributos que eram cobrados entre as civilizações aqui, foi tudo revestido para a coroa. E isso é um fator muito importante, porque colocou os países da América aqui num fluxo internacional, né, mundial, do mercado mundial mesmo. E isso terminou colocando os países da América na posição que eles estão hoje no mercado mundial, consequentemente no capitalismo também. Para a Espanha, é bem contraditório uma situação de que mesmo com essa pilhagem intensa aí de ouro e prata, a coroa ficou em dívida, na verdade, né? Tem uma informação no artigo que fala que a Espanha entrou 9 vezes em falência, devendo para fora, devendo para famílias burguesas, inclusive. Uma inflação descontrolada que não foi revestido para uma produção de fato, fazendo com que eles tivessem que importar grande parte dos produtos manufaturados. E isso acontecendo num período que a monarquia absolutista não estava deixando de jeito nenhum a burguesia se estabelecer como classe dominante, né? E aí entra um pretexto religioso, inclusive, né, que teve a expulsão em massa ali dos judeus e dos muçulmanos, temendo que se eles consolidassem como uma classe revolucionária que tirasse o poder deles da mão. E aí tem uma informação interessante, né, como o casamento foi usado também, né, o casamento ali de Fernando de Aragão com a rainha Isabel de Castela, dessa união surgiu a Santa Inquisição para perseguir o que era o perigo protestante e toda a forma que era herege, que na verdade estava ameaçando o poder absolutista, que já estava decaindo, já tinha
grandes contradições e não era compatível mais com o mundo, com a ascensão da burguesia. E de fato a burguesia conseguiu, no fim, se estabelecer como classe dominante a nível mundial. E todas essas rotas que foi estabelecida tanto por terra ali para o Oriente quanto as rotas navais, elas foram aproveitadas pela burguesia. Toda essa pilhagem de ouro gerou inflação e não era compatível com as bases do feudalismo. Isso terminou desintegrando as próprias relações do feudalismo e essa série de fatores terminou determinando a burguesia como uma classe dominante internacional e, consequentemente, a classe trabalhadora também internacional foi resultado, principalmente aqui no Brasil, né, da mistura desses povos, que não foi uma mistura de culturas, foi um atropelo ali e baseado nos interesses da classe dominante também. Inclusive isso abre uma outra discussão aqui no Brasil, por exemplo. Entrou em discussão aí a questão do marco temporal. Aqui no Brasil também teve um processo que configurou a classe trabalhadora ali, principalmente compreendida pelos indígenas que estavam aqui, a mão de obra escrava e a mão de obra de imigrantes europeus que vieram trabalhar nas lavouras, né? Então, as consequências ali da lei de terras e como expulsou esses três grupos das posses e colocou a elite como uma classe dominante, molda como que é o capitalismo, como funciona aqui e como é a classe trabalhadora. Bom, camaradas, e a gente tá chegando no final de mais um episódio, reforçando aí a ideia para os camaradas de ler o artigo, para se aprofundar sobre o assunto, para pegar todas as referências teóricas que tem ali e ler a revista América Socialista como um todo, porque são uma série de artigos que tratam desse tema e dão, né, uma profundidade maior para a gente conhecer esse tema. Bom, acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Até a próxima! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.